Mais uma derrota para beneficiários da Previdência Social. Supremo Tribunal Federal, STF, decide que é ilegal, constitucional, constitucional o cálculo que reduz a pensão por morte, jornalista Beto Almeida. A mudança, que gerou protesto, nasceu com a reforma previdenciária de 2019 e agora é endossada pelo Superior Tribunal Federal. Com detalhes, mais informações com o repórter Sátiro Salles. Mais um revés para beneficiários do INSS que herdam a pensão por morte. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta segunda-feira, dia 26, que é constitucional o cálculo da pensão por morte após a reforma da Previdência de 2019. De acordo com a norma instituída pela reforma previdenciária, quem fica viúva ou viúvo tem o direito de receber 50% do benefício do segurado que morreu, caso estivesse aposentado, ou da aposentadoria por invalidez, a que o segurado teria direito mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Um exemplo dessa equação é: uma viúva sem filhos recebe um valor mínimo de 60% sobre a aposentadoria do segurado que morreu ou de sua aposentadoria por invalidez. O questionamento sobre a constitucionalidade desse dispositivo foi feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, o CONTAR, ao movimentar uma ação direta de inconstitucionalidade. O argumento da entidade é que, com essa regra, a viúva do segurado que morreu antes de se aposentar, já que a pensão seria paga sobre o valor de uma aposentadoria simulada, é prejudicada. O julgamento do STF, que ficou encerrado na sexta-feira, chegou ao fim com 8 votos favoráveis à constitucionalidade defendida pelo ministro relator do caso, Luiz Roberto Barroso. Acompanharam o voto de Barroso os ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Olha, seja como for, pode ser constitucional, como os ministros dizem, mas que é cruel com essa reforma, Marcos, não tenha dúvida. Porque o Sátiro disse uma coisa aí que a gente tem que observar. Olha só, quando o CONTAR, que é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, dos Agricultores Rurais, entrou questionando isso, é porque ele diz o seguinte: olha, há prejuízo para a viúva ou para o viúvo do segurado, principalmente daquele que morreu antes de se aposentar. Você sabe por quê? Porque quando você a pessoa já está aposentado, que falece, a aposentadoria dele, pelo menos aquele valor já está ali estabelecido. E aí a viúva sabe que vai ter direito a 50% e, se tiver filhos dependentes, vai criando aí mais 10%, podendo chegar até 100%. Mas imagina, alguém que faleceu, tá certo? E ainda não estava aposentado. Como é que se vai fazer esse cálculo? Como é que se calcula realmente qual seria a aposentadoria? Ou seja, vai ser uma aposentadoria em cima de um valor simulado. Em cima dessa simulação, alguém vai sair perdendo. Você imagina que será o INSS que vai sair perdendo dessa história? Com certeza não será. Vão ser exatamente os beneficiários, ou seja, ou o viúvo ou a viúva. Esse é só um dos pontos. E aí tem outro fato que é o seguinte: é a questão do déficit da Previdência. Pode até... Admite, tá? O pior que os ministros e também os próprios tributaristas admitem que a medida é muito ruim para os pensionistas, que traz prejuízos para a família. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso disse o seguinte: olha, pensão não é para ficar mantendo o mesmo padrão de vida da família, não, tá certo, Marcos? Morreu, você vai ter que ter consciência de que você não vai ter mais o mesmo padrão, não. Você vai ter que se virar para receber só os 50% e correr atrás de complementar a renda. Esse foi o entendimento dos nossos gloriosos ministros do Supremo Tribunal Federal, Marcos. É isso, para a gente encerrar com essa notícia que não é nada boa para os nossos pensionistas da Previdência Social. Grande abraço então, obrigado jornalista Beto Almeida, boa terça-feira e até amanhã, Beto. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã, a gente está aqui de volta se Deus quiser.